Olá pessoal, tudo bem com vocês, galerinha? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos refletir sobre mitologia e filosofia. Muito bem, nós sabemos que os mitos, a mitologia grega, orientou os homens gregos, a civilização grega, durante muitos anos. Ou seja, por um longo tempo, a mitologia foi responsável na Grécia Antiga por orientar, por guiar as atitudes dos indivíduos, por oferecer uma série de explicações para os fenômenos, isto é, para os acontecimentos da época. Ocorre que, em determinado momento da história da Grécia Antiga, essas histórias mitológicas, elas vão perder força. Ou seja, os indivíduos, as pessoas na Grécia Antiga vão perceber que essas explicações provenientes até então lá dos mitos, elas não vão conseguir mais oferecer uma explicação legal, uma boa explicação para as coisas que eles passaram a perguntar. Isto é, as pessoas passaram a se perguntar. Mas por que isso acontece? É justamente isso que nós vamos ver agora. Ou seja, as transformações pelas quais a Grécia Antiga ela vai passar, o que vai gerar automaticamente um novo modo de ver a mitologia, de tal modo que a mitologia vai se tornar mais fraca. As explicações mitológicas vão perdendo força. Vamos lá então. Vamos ler juntos aqui esta parte do nosso livro que diz o seguinte: um novo jeito de pensar. A mitologia é um jeito instigante e interessante de olhar o mundo e tentar explicá-lo. A Grécia passava por tantas transformações e mudanças que ficava difícil continuar acreditando na visão mitológica do mundo. Veja que interessante. A visão mitológica, ela vai perdendo força porque a Grécia vai passar por muitas e significativas transformações. Atenas, uma das cidades gregas, evoluía rapidamente. O comércio, com a invenção da moeda, crescia cada vez mais. Imagine a revolução. Deixar de trocar o punhadinho de grãos que você produzia por outro punhadinho de ervas que seu vizinho tinha, para então trocar seus grãos por exemplo, 3 moedas. Outro acontecimento muito importante foi o nascimento da política. A primeira democracia nasceu na Grécia. A cidade respirava política. Todos os cidadãos podiam refletir e opinar sobre o que era melhor para a cidade. Esse movimento reflexivo despertou nas pessoas uma nova maneira de pensar. Veja só, se eu, cidadão de Atenas, posso pensar, refletir e opinar sobre o qual é o melhor caminho para a política de minha cidade, será mesmo que são os deuses que controlam tudo? O desenvolvimento histórico, social e econômico de Atenas fez com que as pessoas repensassem suas crenças nos deuses e nas explicações mitológicas da natureza. Galerinha, nós temos que ter em mente que essa transformação pela qual vai passar a Grécia Antiga, é claro que não é da noite para o dia. Realmente não. Mas essas transformações que vão mudando o cenário e a imaginação do homem grego, das pessoas na Grécia Antiga, vai fazer toda a diferença para que os mitos não sejam mais um ponto de referência. Talvez vocês estejam pensando, mas que chato, porque os mitos são tão legais, né? E eles ajudaram bastante lá na Grécia Antiga. É verdade. Só que nós temos também que perceber que à medida em que a cidade ou as regiões da Grécia, principalmente Atenas,
elas iam se desenvolvendo, modificando o seu modo cultural de ser, modificando as suas concepções, como por exemplo nós lemos no texto. Antigamente, antes do nascimento da moeda, como é que as pessoas elas tinham a oportunidade de ter aquilo que elas não produziam, por exemplo? Elas trocavam com outras pessoas. Ou seja, eu produzo algo e o meu vizinho produz outra coisa. O que a gente faz? A gente troca aquilo que cada um produziu. Nesse sentido, eu tenho o que eu produzo, mais aquilo que o meu vizinho produz, e o meu vizinho tem o que ele produz, mais aquilo que eu produzia. Muito bem, em determinado momento, essa forma não vai mais estar presente. Por quê? Porque surge a moeda, que é uma grande transformação, surge a política, que vai inserir os cidadãos na política e na decisão das coisas que a cidade precisava. Por isso que, vejam só, assim uma nova etapa começou. Se a mitologia não consegue mais explicar como acontecem os fenômenos da natureza, o que os explicaria então? Se não são os deuses que fazem chover, que ajudam as pessoas a terem filhos, ou que fazem crescer a colheita da agricultura, quem é ou o que é o responsável por essas coisas acontecerem? É uma boa pergunta essa, não? Este passou a ser o desafio a partir daquele momento. Descobrir como os gregos passaram a ver o mundo e, consequentemente, como nós passamos a vê-lo. E olha que interessante, nós já falamos sobre isso, mas aqui a gente consegue visualizar melhor o surgimento da moeda. Nós estamos aqui, por exemplo, diante de dracmas, ou seja, a moeda da época, ou uma das moedas da época na Grécia Antiga. E a moeda é um grande sinal de transformação. Por quê? Nós já falamos isso. Se antes as pessoas trocavam alimentos umas com as outras, ou objetos que uma produzia e a outra produzia, agora a relação não é mais essa relação de troca, mas é uma relação de compra. Percebem a diferença? Agora eu vou comprar aquilo que eu preciso. Por isso que a moeda ela vai ser fundamental para a transformação da imaginação e do modo de conceber a realidade do homem grego. Vejam lá, entre os séculos 8 e 6 a.C., deu-se o desenvolvimento do comércio marítimo decorrente da expansão do mundo grego. Olha, quando os gregos começaram a fazer comércio marítimo, ou seja, começaram a levar mercadorias e a comprar pelo mar, isso mudou completamente o imaginário do homem grego, porque eles passaram a entrar em contato com outros povos também. A moeda inventada na Lídia, região da atual Turquia, apareceu na Grécia por volta do século 7 a.C., vindo facilitar os negócios e impulsionar o comércio. Outro ponto importante é o surgimento da lei escrita. Olha como os gregos escreviam em pedras, ok? Então eles pegavam algo pontudo e riscavam assim a pedra até formar as letras e, portanto, a escrita. A lei escrita, ou seja, a lei não mais só falada, mas na forma escrita, é muito importante. Legisladores como Drácon, Solon e Clístenes sinalizaram uma nova era. A justiça, até então dependente da interpretação da vontade divina ou dos poderes dos reis, tornou-se agora codificada, ou seja, presente na lei escrita. Agora, a justiça ela estava escrita, não mais só falada ou dependente de uma ou outra pessoa. Fundou-se regras comuns a todos, normas racionais, sujeitas à discussão e à modificação. A lei escrita passou a assumir uma dimensão propriamente humana. Pois bem, galerinha,
Vejam que as transformações pelas quais passa a Grécia Antiga, transformações culturais, transformações políticas, transformações econômicas, transformações de governo, marcam inevitavelmente um novo modo de ser, um novo modo de conceber a realidade. E esse modo, ou esse novo modo de conceber a vida, a realidade, a existência, significa que os mitos vão passar a ser insuficientes para explicar a realidade. Beleza, galerinha? Um abraço para vocês, até a próxima aula.